Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estimados irmãos, estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espíritas, hoje sem a presença do nosso companheiro Vicente, período de férias, mas numa turma aqui que tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo comum de divulgar a doutrina espírita, trazer o nosso melhor dentro das possibilidades no campo da reflexão, para que conjuntamente a gente consiga fazer algumas interpretações dessa doutrina fantástica. Então, na presença de Diógenes Chaves, Jorge Brandão, eu que vos falo, Márcia Dufal, temos o objetivo hoje de trabalhar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida, né? Temos em Mateus, em Lucas, e vamos trazer algumas reflexões acerca desse tema fantástico. No início do programa, até antes de iniciarmos a gravação, já refletimos sobre o quanto essa parábola de Jesus é rica em possibilidades de interpretação, de conexões que certamente vão possibilitar muitas reflexões conectadas com a nossa vida, com a nossa conduta em ações diárias, e certamente vai servir para as nossas reflexões para nos possibilitar um roteiro, um norte, uma caminhada mais aproximada talvez daquela que nos sirva para o crescimento espiritual. Então, iniciamos com a parábola da ovelha perdida. Nosso irmão Jorge Brandão dá o pontapé inicial para nós hoje a respeito desse tema. Sim. Bom, um tema muito importante, né, que a doutrina espírita também se debruça sobre ele, para tentar nos trazer luzes, né, esclarecimento, para que a gente tire o máximo proveito, né? A gente sabe, né, que Jesus falava num contexto da época, mas ele sempre se preocupava em que as suas parábolas pudessem ser interpretadas de alguma maneira por todos, cada um dentro das suas condições, né? Dentro do seu estado de espírito, né, da sua busca. E hoje, mais do que nunca, a parábola do semeador em pleno século XXI, ela nos traz reflexões profundas, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo essa parábola. E é importante ver o contexto da época, o momento que essa parábola foi dita. Quando Jesus disse a parábola da ovelha perdida, ele também colocou a dracma perdida e o filho pródigo. As três parábolas têm mais ou menos o mesmo objetivo, né, de resgate, né, de um pai amoroso, né, um pai misericordioso que não perde as suas ovelhas. E o contexto da época, né, Jesus estava junto com os fariseus, porque Jesus não rejeitava convite, né? Jesus estava aberto a todos os convites que recebia, e por isso ele era muito criticado, né? Porque ele reunia prostitutas, reunia aqueles considerados os pecadores, né? Todos aqueles que estavam para os fariseus fora do padrão da época, né? Os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, né, que eram vistos, muito mal vistos, porque eles cobravam impostos para os romanos dos judeus, né? Então eles eram assim vistos de uma maneira muito negativa, né? E nesse momento que Jesus estava próximo a todos, houve um comentário entre os fariseus dizendo: olha aí, ó, ele está reunido com pecadores, com prostitutas, né, com gente fora do nosso padrão. E Jesus, percebendo esse comentário, mesmo que intuitivamente, ele percebeu que os fariseus estavam, vamos dizer assim, fazendo algumas considerações para ele que não seriam interessantes, né? E Jesus então apresenta a parábola da ovelha perdida. E ela e nesse contexto ele busca fazer esse resgate. Eu até me proponho a ler aqui, né? A parábola é bem curtinha aqui, mas de profundidade muito grande, né? No Evangelho... É importante até para quem não conhece a parábola, né? Exatamente. Entender do que a gente está falando. Então, no Evangelho de Lucas, e Lucas era um dos apóstolos que ele é, vamos dizer assim, universalista, porque ele queria que a palavra de Jesus fosse para todos, né? Não que os outros não quisessem, mas outros se preocupavam mais em realmente provar que Jesus era o enviado de Deus, né? Mas Lucas não. Lucas ele estava simplesmente querendo que todos conhecessem as palavras de Jesus. E ele fala no Evangelho, no capítulo 15, versículos de 4 a 7, ele começa assim: que homem dentro
dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso. Então, temos aqui um material rico, né? Diógenes e Márcia, para a gente comentar. Então, estão abertos os comentários. E é interessante a gente avaliar nesse sentido de que existem ovelhas perdidas. Sim, existem. Mas existem aquelas ovelhas que querem permanecer perdidas, não querem ser achadas, né? Resistentes, e tem aquelas ovelhas que realmente, né, já começam a querer ser encontradas, que é o desejo, né, aquele despertar do melhoramento, de que as coisas não estão legais, de querer conhecer a verdade, né? Então, Jesus, quando foi lá na casa de Zaqueu, todo mundo se apavorou com ele. Como que Jesus sabia que ali ele poderia resgatar alguém? Jesus conseguia fazer essa leitura no coração das pessoas, né? De dizer, aqui tem uma fonte que está me chamando, que está despertando, né? Como Madalena, por exemplo. Então, assim, ele tinha essa força de conseguir captar. Então, essa ovelha perdida, é claro que a mensagem da passagem é o resgate, né? É a alegria, o céu se enche de alegria quando alguém consegue ser resgatado, quando alguém desperta, né, para a verdade. Mas a gente sabe também, a gente lembrando daquele momento do Otávio, no livro dos Mensageiros, né, que Otávio sempre ali insistia, foi Otávio? Né? Sim. Sempre insistindo, né, teimando, não querendo ouvir, resistindo. Aí lá no finalzinho, né, o Aniceto estava no posto dele lá, só esperando um momento, uma pequena brechinha, e ele simplesmente pediu para ser socorrido, né? E naquele momento o Aniceto resgatou. Então, assim, em algum momento essa ovelha vai querer ser resgatada. A luz vai brilhar. Vai brilhar. Então, é importante a gente refletir, será que essa ovelha vai se perder para todo sempre em algum momento? Né? Ou ela sempre vai ter a oportunidade de ser resgatada? Certo. É interessante verificar o significado de cada membro da parábola também, né? É interessante essa questão quando ele diz que qual homem não deixaria ao deserto as outras 99 ovelhas, né? Em busca daquela ovelha perdida. E esse deserto, ele tem uma simbologia também, né? Não é um deserto de deserção daquelas ovelhas, é o deserto, porque simbolicamente lá naquele momento, naquela época, né, era realmente um local físico. Poderia deixar no campo, deixa lá onde está o local das ovelhas e vai em busca das demais. Mas quem são aquelas ovelhas que ficam? Quem são aquelas ovelhas, 99 ovelhas naquele momento, né? O que elas representam? Em que estado elas se encontram? É isso que a parábola quis representar também. Elas não estavam com brechas, com faltas significativas, elas tinham base e estrutura. Referência. Isso, exato, a referência que a outra que se perdeu precisava ter. Então não é um deixar, não é um abandonar. Consciência da condição que já estão e vão em busca de quem ainda não está, né? Porque onde nós estamos, eu perguntaria, eu sou a perdida ou eu sou aquelas 99 que tem aquela referência em potencial realmente? Será que eu não estou em cima do muro ainda? Em que lado eu estou? Essa pergunta que eu acho que ficaria para nós, assim, no campo da reflexão, e quando eu leio a parábola e reflito sobre ela, eu fico me questionando, porque aquelas 99 se falava de um ideal, né, em termos de conexão com o Pai, uma experiência íntima de conexão. E aquela que está perdida ainda, ela está indo com a maré, tá, isso me convém. Essa fé pode ser que tenha algum sentido e eu vou por ali,
Mas quem garante que ali na frente, qualquer barreira, qualquer entrave, qualquer puxada de tapete, qualquer chamada de atenção da vida, qualquer perda, qualquer dificuldade maior, não paralise aquela ovelha e não a coloque numa condição de perdição de novo, sem chão? Até que ponto minha fé é inabalável? Até que ponto eu já tenho a base realmente? Né? E essa pergunta a gente tem que se fazer, porque a gente está numa região confortável agora. Eu estou num ambiente salutar, né? Tô com a família, os desafios estão vindo, mas eles não têm. E se a gente tem contato com a dor humana um pouco mais próximo, somos chamados às vezes aqui a colar, a atender uma necessidade, e a gente vê realidades assim, ó, que são desesperadoras. Talvez não tivéssemos estrutura para suportar o drama que determinadas pessoas vivem hoje. Ainda mais sem a compreensão da doutrina espírita. Ainda mais sem a compreensão. Quem me garante que eu não cometeria os mesmos equívocos daquele que eu julgo hoje, às vezes? Ou até piores. Ou até pior. Quem me garante que determinado drama, determinada dificuldade, mas ele não é fiel, ele traiu. Eu não traio porque eu sou fiel ou eu não traio por falta de oportunidade? Eu não traio porque eu sou fiel ou porque a vida não me colocou numa circunstância, talvez, que não tenha acessado as minhas mazelas, inferioridades? Uma provação, né? Exato. Então, às vezes, de cima de um pedestal, fica fácil de falar e apontar, né? Por isso que Jesus disse para Pedro que ele ainda não estava pronto, né? De inúmeras formas ele disse isso, né? Que o homem no mundo é muito mais frágil do que cruel, né? Que ele ainda tinha muito a caminhar para compreender, e realmente Pedro precisou cair para compreender, precisou se igualar lá na condição, descer do pedestal e estar lá na condição daquele que é apontado por alguém, né? E aí sim se pôde compreender. Então essa pergunta eu faria: quem sou eu hoje? Que ovelha sou eu? Sim, vamos voltar a esse assunto, porque realmente eu quero fazer um gancho mas eu gostaria de colocar alguma coisa em relação à parábola. Quando se fala em 100 ovelhas, tem dois contextos aí. Primeiro, que na época ter 100 ovelhas era uma pessoa considerada hoje milionária. Era alguém que tinha muito, tá? Porque 100 ovelhas naquelas dificuldades, naquelas situações, era algo muito raro. E outra, o número 100 significa 100% da humanidade, tá? Então não é uma ovelha, quando Jesus diz nenhuma ovelha vai se perder, é nenhuma ovelha mesmo, é 100% da humanidade e chegará até o Pai. Ou seja, nosso destino é realmente a felicidade, a perfeição, né? Nós não podemos não podemos escapar disso, mas depende de nós acelerar ou não esse passo, esse caminhar, né? Então é importante também ressaltar aqui que contra aquela questão que se diz que a questão do inferno, né? Tu está condenado eternamente ao fogo do inferno. Essa parábola desmente isso, né? Totalmente. Desconstrói essa ideia, porque ninguém está condenado eternamente. Porque quando imagina, se nós cometemos um erro grave, um assassinato, né? E depois acabamos desencarnando, tu assassinou, desencarnou, tu está condenado ao fogo do inferno. Não, é só a reencarnação. É outra coisa importante, né? Que a reencarnação é a nova oportunidade que nós temos. Resgate. Porque qual é o pai, qual é a mãe que vai vamos assim, se elevar com a consciência tranquila, sabendo que um filho que cometeu um erro grave está condenado para sempre? Não existe essa possibilidade. Então, a ovelha perdida é realmente uma prova, né, Jesus nos dá da misericórdia divina e das novas oportunidades que nós temos. Mas desculpe, se quiser fazer o gancho da Márcia. Tá, não, vou pegar um gancho teu agora, a gente vai ouvindo. Ouve lá, pega um gancho, vem aqui, vem outro gancho. Não, essa questão assim, Jesus sempre falou da vida eterna, né? Então, ele sempre deixou bem claro que ele estava falando da vida espiritual e não da vida necessariamente ali na carne. Tanto que para todas as correntes cristãs sabe que a vida continua. A diferença, o que diferencia uma da outra, mais ou menos ali, é o que vai acontecer depois, né? O que se dá depois. Mas a vida vai continuar, o que se perde é a matéria, é o corpo. Tá, mas parei um pouquinho. Então quer dizer que essa ovelha ela só vai poder ser resgatada enquanto estiver dentro de um corpo físico.
No momento que ela não tem mais o corpo físico, ela perde a condição de ser resgatada. Não há mais as chances de ser resgatada. Tá, mas qual é o sentido desse corpo físico que vai decidir se esse espírito perde ou ganha o direito de ser resgatado? Porque, né, a ideia é que, como tu trouxe, né, Jorge, a questão do fogo eterno, enquanto tu estiver o último sopro de vida, se tu te arrepende, né, tu vai ser resgatado ali, tu não vai ser condenado eternamente. Sim. Tá, mas depois que morre, aí pronto, aí ele passa numa condição que Jesus lava as mãos? Pois é, eu vejo isso, o Espiritismo vê isso, né, como a questão de nós estarmos encarnados aqui na Terra, nós estamos fazendo a parte prática. Né? Quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa consciência vai falar mais alto e nós mesmos vamos perceber os nossos erros e nós mesmos vamos pedir para resgatá-los. Né? Porque o arrependimento é o primeiro passo, né? É importantíssimo, mas não adianta o arrependimento sem a reparação. Por isso a reencarnação nos dá essa oportunidade de reparação. Porque o arrependimento ele pode levar ao remorso, né? Sim, ele pode levar ao remorso profundo, a paralisação, a culpa. Né? Exatamente. E essa ovelha que foi perdida, de nada adiantaria simplesmente trazê-la para o rebanho se ela resolver continuar saindo sempre. Né? Então, é claro que tem que fazer, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? A importância, por isso que a gente volta a lembrar que fora a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e eu prefiro dizer fora do amor não há evolução, porque realmente assim, fazendo bem, praticando bem, é que nós vamos resgatando, como a Márcia disse, né? O amor lava uma multidão de pecados, né? Então é nessa caminhada de resgate, de amorosidade, que nós vamos ficando cada vez mais firmes no rebanho de Jesus. Verdade. Fazendo o gancho da Márcia agora, a Márcia falou de referências, né, Márcia? Foi bem interessante o que tu disse, e as 99? Porque parece que quando a gente lê a parábola, a gente foca só na desgarrada. Ali, né? Mas é as 99, foi abandonado, deixou de lado, não quis mais, mas no sentido de, abandonou 99 para focar numa. Mas essa questão da referência, delas estarem numa situação mais segura, né, me lembra um certo caso que a menina, e bem isso mesmo, né, a menina me trouxe um caso de vida assim, bem dolorido. E a gente ouvindo o caso da pessoa, a gente diz, meu Deus do céu, e eu no lugar? Que eu digo agora? E eu no lugar, como seria? E ela me trouxe aquele caso assim, mas ela falando assim, muito bem, equilibrada, marejava os olhos ali, né, sabia que estava emocionada, com certo controle, mas muito consciente do que falava. Né, bem estabilizada na vida, assim, uma família, tudo bem estabilizado, era só um fator pontual. Mas a história que ela me trouxe, eu falei para ela depois, tu é uma sobrevivente. Né? E ela, né, me olhou, deu um sorrisinho assim, mas aí eu pensei comigo, mas o que ajudou ela a suportar isso? Porque na psicologia a gente fala do adulto saudável, né? Que toda criança precisa de um adulto saudável para referência. E eu pensava no pai, nem pensar ali, bem complicado, meio adoecido, na mãe, e aí conversando, depois de um tempo, o avô. Quando ela ficava desesperada, com medo, ela corria, porque o avô morava perto, então ela corria para casa do avô, e o avô era evangélico. E o avô dela pegava ela, sentava no colo dele assim, e pegava a Bíblia. Ele via que ela estava angustiada, desesperada, provavelmente conhecia o contexto da família, e ele lia passagens da Bíblia para ela. E ela disse para mim, eu não consigo lembrar, eu deveria ter anotado. Ela disse, meu avô sempre me dizia uma passagem bíblica, e ela me falou a passagem bíblica. E eu me agarrei nesse ensinamento. E eu disse, cara, né, talvez a grande referência que ela precisava, saudável, para ela conseguir suportar. Então, assim, e isso ajudou muito ela. Então, olha como realmente faz falta essa referência para não se perder, né? E agora, fazendo um gancho também, olha, nesse momento que o avô dela colocava ela, era Jesus que estava
pegando ela em seus braços, Exatamente. resgatando essa ovelha. Para não deixar se perder. Por isso a importância de cada um de nós também. Em algum momento nós somos ovelhas, em outros momentos nós somos pastores. Claro. Né? E às vezes nas coisas mais simples, né, nas coisas que a gente acha que é pouco, a gente faz um grande gesto de amor. Né? Isso que tu falou, Jorge, essa nutrição emocional É perfeito. que as crianças recebem, elas ficam para toda a vida. Elas ficam para toda a vida, e naqueles momentos mais difíceis vem aquela sensação, não, eu fui amado, eu sou amada. Né? Isso realmente faz uma diferença bem grande, né? Exatamente. Ela precisava se espelhar no saudável, né? E não ter como referência aqueles exemplos equivocados que ela estava tendo dentro do lar, né? E isso é difícil para quem não tem chão, e ela naquele momento não tinha a experiência da vida, não tinha maturidade para compreensão e realmente precisava acessar algo. Mas a gente percebe que realmente a espiritualidade nunca deixa à mercê da sorte, né? Sempre vai haver ali algo para nos possibilitar um olhar, uma posição do olhar de uma forma diferente para algum ponto aonde a gente consiga fixar para caminhar com mais segurança. Muitas vezes a escolha é nossa, não acessar aquele ponto de acordo com a nossa maturidade, né? Mas normalmente a criança, ela tem alguns auxílios ali nesse sentido de maneira mais direta, uma intervenção mais direta. É claro que não vai ter como afastar por absoluto as necessidades expiatórias de cada alma, as necessidades reencarnatórias de cada alma, as experiências pelas quais aquele indivíduo precisa passar para aprimorar seus sentidos, né? Porque muitas vezes pelo caminho do amor a gente foi recusando as portas todas abertas ali. A gente precisa às vezes de uma porta um pouco mais dura, mais difícil, para que a gente realmente conecte com valores maiores, que esse é o objetivo da encarnação. Né? E aí se percebe que muita gente vive de aparência nessa conexão com o Pai e se identifica muitas vezes em almas assim que não tem nem uma expressão de religiosidade na aparência, mas vive a religiosidade internamente e no momento de necessidade ela coloca em prática, né? Talvez o avô ou qualquer alma que estivesse em torno, e quanto a gente vê isso na nossa vida diária, né, de pessoas que aparentemente não têm nenhuma fé de expressão religiosa, como os fariseus da época, que faziam os cultos, os ritos, sabiam decor todas as passagens evangélicas. Viviam de aparências. Viviam totalmente de aparências, né? Enquanto almas anônimas caminhavam com profunda conexão com o Pai, e no momento do chamamento foram aquelas que deram o testemunho da verdade, né? E é mais ou menos isso que a espiritualidade tenta acessar em nós. Quando se fala na ovelha perdida, aquele pastor, aquele homem é Deus, o significado é Deus. E o que o Pai maior interpreta para nós, né, quanto a significado de valores do que importa ou não? Por que esse amor vai em busca daquela que está perdida? Porque para o Pai, para o amor não há diferença. O amor é igual. Não interessa o quanto aquela ovelha se perdeu, o quanto ela caiu, não afeta o amor da perfeição. Sim. O amor de Deus, ele é perfeito, ele é contínuo, ele é absoluto, ele é eterno e ele é incondicional. Não há condições para que deixe de amar. E eu gostaria de fazer um parênteses aí, Márcia. Por que ele é um amor incondicional e é um amor igual? Porque ele nos vê na nossa parte final já. Ele já nos vê como seres perfeitos. Ele já sabe a nossa linha de chegada, que nós vamos chegar cada vez e vamos nos aperfeiçoar e chegarmos à pureza total. Mas nós somos uma obra perfeita. Pois é, mas ainda... A gente só está inacabada. Está em elaboração. Mas ele nos vê. Mas ele nos vê o potencial. Né? Assim como Jesus via o potencial em algumas, já mais próximo, e ele procurava despertar, assim como ele viu o potencial em Saulo, né? Que se transformou em Paulo, ele viu aquele potencial. Alguns estão mais próximos, outros um pouco mais distantes, mas todos nós como a gente vê no nosso filho, o potencial que está ali, né? Isso, aquela semente que está ali. Nós falamos da semente da outra vez, né? E eu acho interessante também ressaltar na parábola como a didática, como Jesus era um pedagogo por excelência, né? Porque ele começa dizendo o seguinte, que homem dentre vós, tendo sem ovelha, quer dizer, ele já te colocou dentro, ele já te
passou para dentro da história. Vem cá, é sobre você, não é sobre os outros. Você agora que tem 100 ovelhas, você iria deixar, quer dizer, ele já nos colocou dentro da história, né? E ele tinha essa capacidade, né, pedagógica, né, de realmente a gente fica impressionado, isso há 2000 anos atrás, a técnica, né, a amorosidade, a capacidade de Jesus, né? De tirar o nosso pensamento de grupo da voga, né? Ele te trazia para um pensamento íntimo, uma compreensão íntima, individual. Primeiro te avalia no contexto e te tirava daquele processo de massa de manobra. Eu fico imaginando, ele deveria falar, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas ia deixar uma se perder? E fica aquele silêncio. Aí todo mundo pensa, puxa vida, eu não ia deixar. Quem não tenha pecado... Quem de vós não tem pecado, tira a primeira pedra. Ou seja, sempre jogando para a pessoa. Sim, ele sempre trazia a gente para dentro, como ele traz até hoje. Quando a gente lê uma parábola de Jesus, a gente entra na história. Ela é simples, né? Ela é simples, mas ela é muito profunda. Muito como profunda, todas, né? Como todas. E outro aspecto para nós encerrar esse bloco. No próximo a gente responde o aspecto. Na próxima, eu vejo o seguinte, aqui na parábola, olha aqui, ó, e achando a ovelha perdida, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Ele não chuta, ele não critica, ele não empurra, ele a pega amorosamente e coloca nos seus ombros. Ele demonstra que realmente não se abalou pelas dificuldades ainda daquela ovelha, né? A compreensão realmente desse amor. Essa compreensão, né? Verdade. Então, voltamos em seguida no nosso próximo bloco, né, falando hoje sobre a parábola da ovelha perdida. Fique conosco. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A cada dia, temos uma nova chance de recomeçar. E em cada passo rumo ao futuro, estaremos ao seu lado, compartilhando histórias, sorrisos e te apoiando na missão de transformar metas em qualidade de vida. Em 2025, e sempre que precisar, conte com quem entende de você. Presente em cada recomeço. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed. Há 30 anos, a Della Pasqua Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Pasqua Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa.
de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos retornando ao segundo bloco, então. Hoje o nosso tema é Parábola da Ovelha Perdida. Para quem não nos acompanhou desde o início, está disponível esse material todo e muitos outros temas que tratamos aqui, abordamos acerca da doutrina espírita, na Claronet, canal 26 e 526, também nas plataformas do YouTube, nosso Instagram. Despertar Espírita 2023. Despertar Espírita 2023. Então, temos acesso a todo o material, né, de maneira em tempo real, a qualquer momento que seja necessário, fácil acesso, né? Divulgar o Espiritismo realmente é uma caridade importantíssima, porque é uma proposta, não a melhor de todas, mas talvez a melhor para nós, e é a que nos possibilita uma compreensão adequada sobre a vida, assim como qualquer fé que nos possibilite isso, para que a gente possa caminhar com mais segurança, e às vezes possibilitando o acesso àquelas almas que ainda não compreenderam adequadamente algumas questões da vida no campo das propostas que possam fortalecer interiormente para se conduzir adequadamente. Temos aí uma delas que fica o convite para conhecer um pouquinho. Nada se perde, né? Ainda que não seja aquilo que eu vá utilizar como fé a seguir, com uma compreensão a seguir, uma proposta a seguir, certamente vai ter algum valor, assim como todas as propostas que a gente estuda. Sim, vai causar reflexões, né? Que a gente lê. Assim como o catolicismo tem um impacto muito significativo na minha vida, a doutrina evangélica, a Umbanda, muitas coisas a gente já leu, e tudo isso certamente serviu para formar os caracteres adequados, né? Nos colocar numa condição mais adequada, poderíamos assim dizer, diante da vida, né? E a proposta é essa. E toda provocação ela é válida, porque ela nos tira de uma zona de conforto, de um pensamento unilateral, ela nos provoca, e isso vai nos promovendo, vai desenvolvendo o nosso senso crítico também, para a gente poder aprender pela nossa própria razão, e não porque um grupo, me fugiu a palavra agora, né, da gente ter que obedecer e aceitar o que a maioria pensa. Não, pela nossa própria razão, né? A doutrina espírita fala muito isso. Por isso é a fé raciocinada. A fé raciocinada. E é importante também lembrar, né, que hoje 1/3 apenas da humanidade se diz cristão. Então nós também temos uma tarefa, como todos nós, independentes da religião, como cristãos, né, de seguir os passos de Jesus, né? Se 1/3 se diz cristão, eu fico pensando quantos de nós realmente seguimos os seus passos, né? Então a gente está longe ainda, a gente está longe do mundo que a gente busca, do mundo melhor, um mundo de regeneração, né? Por isso é importante que a gente possa refletir, que também nos ajude a divulgar, né? Dê o like ali no YouTube, os programas todos estão numerados, né? Hoje esse programa aqui é o número 59, e nos encheu de alegria quando a gente soube que tem pessoas que estão acompanhando em ordem, estão fazendo um estudo do nosso programa. Isso nos motiva muito, porque a gente procura aqui simplificar, a gente procura esclarecer, a gente procura conversar de uma forma mais natural possível, né? Falando das nossas deficiências, né? Das nossas necessidades também de melhora, de progresso. Nós estamos juntos, realmente estamos juntos, né? E toda vez que a pessoa comenta, ela curte, ela faz qualquer movimento ali na plataforma, isso torna aquele vídeo interessante, importante, né? E isso expande muito mais, aparece para muito mais pessoas naquela plataforma. Então isso é uma maneira também, né, da gente divulgar a doutrina, de chegar mais longe. Sim. Nós encerramos então o primeiro bloco com um comentário, né, de que quando o bom pastor, quando Jesus fala do bom pastor, que ele encontra a ovelha perdida, ele coloca em seus ombros, jubiloso, e reparte essa alegria com seus amigos. Então, essa questão, quantas vezes já nós não somos ovelhas perdidas, não fomos ovelhas perdidas também, e quantas vezes nós nos perdemos, né? Então, é que a gente tem essa humildade, né, essa humildade de pedir ajuda,
né, de pedir ajuda, de buscar ajuda, né, porque o arrependimento é realmente, né, o primeiro grande passo. Então, Jesus nos acolhe, né, como disse a Márcia, ele nos conhece profundamente, ele sabe do nosso potencial, ele sabe que nós ainda estamos no caminho, né, que nós tropeçamos, que nós caímos, né? Então, ser ovelha, nos perdermos, faz parte da nossa caminhada, né? Bev, neste mundo tereis aflições, né? Jesus, eu sempre presto bem atenção nessa passagem, porque ele faz uma afirmação, né? Ele não disse, talvez você possa passar por algumas aflições. Não, ele afirmou, neste mundo tereis aflições. Por quê? Porque ele já estava, né, pela visão ampliada dele, tu está aprendendo, né? Tu tem muito que aprender ainda, e nesse processo de aprendizado, é pedagógico a gente tropeçar muitas vezes, a gente cair, né, e ter que se levantar de novo. Então o sofrimento, a aflição, muitas vezes ela vem no sentido de frustração, de culpa, né, e esse momento é um momento de crescimento, claro, se a gente conseguir compreender bem aquele momento, que seria o bem sofrer, né? Sim. Então Jesus, depois ele fala, tenha bom ânimo, calma, é um momento, passa, pode vir outro, mas a cada momento é um aprendizado. E assim a gente vai ascendendo. Então é a paciência, né, a tolerância diante da caminhada, né? Como ele diz, eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. E quando Jesus fala neste mundo, ele está falando no mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. Então aqui nós estamos num nível muito semelhante, todos nós, nesta caminhada de aprendizado, né? Por isso que é importante, né, nós tínhamos comentado no início, de muitas vezes nós somos as ovelhas perdidas e muitas vezes nós podemos ser o pastor, né, que Jesus conta conosco, né? As boas ações, por mais simples que parecem, elas realmente podem ajudar esse grande trabalho do Mestre Jesus. Exatamente. Essa fala do Cristo de no mundo tereis aflições, ela também me causa muita reflexão, né? E é uma realidade, né? Ele não fez promessas descabidas, ele falou de uma realidade para todos nós, tanto é que ele se colocou num corpo de carne para exemplificar e nos possibilitar uma aproximação de guia e modelo, né? Para que não se estivesse falando de um ser místico, de uma possibilidade inatingível, né? Então ele se faz ali, perene, junto, participe do processo conosco, né? No mundo tereis aflições, é assim mesmo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Dizendo que num corpo de carne é possível passar pelas adversidades da vida e ainda assim se sobrepor à conjuntura e o status quo equivocado daquele momento. Porque ele veio justamente para romper padrões, para modificar essa visão que se tinha de como viver aqui, né? E conectando com a parábola, isso tem um significado muito especial, porque estamos falando de mundo, estamos falando de estado íntimo de conexão com esse mundo, né? Quando ele deixa as 99 que já estão em comunhão. Eu estou realmente na condição dessas 99? Já estou em comunhão? Porque estamos falando de um mundo. É possível viver num mundo de corpo de carne, apesar das aflições da vida, em paz, sereno, pela compreensão que a comunhão com o Pai me possibilita. Vivendo uma condição sem desespero, passando pelas adversidades da vida com maturidade emocional e enfrentando as encrencas que o mundo oferece, que a vida me possibilita por conta das minhas demandas, das minhas necessidades expiatórias, reencarnatórias, individuais. Então, se eu me encontro nessa condição de 99, uma delas ali participando desse processo já de comunhão com o Pai, por que às vezes eu sou tão infeliz? Por que às vezes eu estou tão inconformado? Por que eu não me assereno nessa proposta lúcida e realmente vivo com tranquilidade as demandas e as encrencas da vida, apesar das adversidades que estão postas ali? Porque Jesus veio nos ensinar como viver. A dificuldade continuou, os dramas que ele viveu estavam lá postos, ele sofreu perseguições desde cedo, olha a vida que teve Jesus, de tortura, de perseguição, de sofrimento. Sem nada a dever. Sem nada a dever, e ainda assim estava lá,
fazendo o seu papel de Deus naquele momento, levando o acesso da mensagem àqueles que não podiam compreender, né? Resgatando, é nessa condição que a gente se encontra às vezes, quando eu estou auxiliando alguém a compreender algo, que aquilo vai servir de base para ela navegar sozinha, remar sozinha, construir sozinha. Eu estou fazendo às vezes de um pai ali, um pai maior que está servindo ali de guia e modelo naquele momento para aquele ser, a referência da criança lá, aquele avô, né? Mas nessa condição, fazendo parte já dessa comunhão, realmente eu estou conseguindo me apropriar de todo esse conteúdo e colocar em prática esse conteúdo? E essa pergunta eu faço para mim muitas vezes, quando a inconformação com algumas coisas, quando a vida começa a ficar muito acelerada e a situação fica difícil, em alguns momentos a gente está num estado de ansiedade tão grande e a gente às vezes começa a perceber que, poxa, eu estou me perdendo para as coisas do mundo. Tá me faltando um chão aqui, deixa eu orar, eu preciso orar, eu preciso me orientar com o Pai para saber que caminho seguir. E quantas vezes a gente se encontra nessa situação de perdição, está meio sem norte, sem chão, e a gente transita entre essa condição de estar já em comunhão com o Pai e ser uma ovelha perdida muitas vezes na nossa caminhada. Pois é, e quem de nós já não passou por momentos difíceis, desafiadores mesmo, e depois que saiu, a gente fica pensando, como é que eu consegui sair dessa? Mas é nesse momento que Jesus colocou no colo essa ovelha perdida. É nesse momento que nós nos entregamos a Deus. É nesse momento que nós confiamos, é nesse momento que a nossa fé é testada. Porque é muito fácil a gente ter fé na zona de conforto. Né? Então, a proposta da doutrina espírita é justamente a felicidade possível aqui na Terra. E a felicidade possível aqui na Terra, o que os espíritos respondem a Kardec? A consciência tranquila do dever cumprido. A fé no futuro, que nós somos espíritos imortais. E dentro das coisas materiais, a posse do necessário. Porque se nós quisermos mais e mais, nós vamos ser como aquele náufrago no mar que tenta matar a sede com água salgada. Né? Quanto mais água toma, mais sede sente. Né? Então, assim, felicidade plena no mundo de provas e expiações não é possível. Mas se nós conseguirmos a paz de espírito, nós teremos essa felicidade possível aqui na Terra. E essa é a proposta, uma das propostas principais da nossa doutrina. Que a gente possa manter esse desejo de ser encontrado. Né? Então eu penso assim, é muito importante já ter o desejo de ser encontrado, porque acredito que o erro, a falha, o equívoco, né, faz parte do processo, mas quando nós por vezes passarmos por isso, que a gente possa ter esse discernimento de parar, respirar, não se julgar, não se culpar, não se querer se autodestruir pela falha que cometeu, ou pelo desvio que teve, ou por aquele momento de estar perdido, mas que consiga serenar, né, e conseguir manter esse desejo de ser encontrado. Eu costumo dizer sempre assim, quando eu dou aula lá no trânsito, eu digo assim, olha, eu não estou preocupado com os erros que tu comete aqui, até porque o carro está no meu controle, né? Então, assim, tu está num processo de aprendizado, faz parte, tu vai ter que errar algumas vezes, né? E o erro, às vezes, ele é importante para te fazer a comparação. É pedagógico. É pedagógico, porque no momento que tu erra, tu tem uma referência de comparação. Um parâmetro. Um parâmetro. Então, o erro, ele é importante porque ele te gera um parâmetro. Opa, eu já não posso fazer isso aqui, eu vou tentar de outra forma. Ah, errei de novo. Tá, tudo bem, mas eu já tenho duas realidades que eu sei que eu não posso fazer. Então eu digo assim, olha, eu vou sempre esperar um erro teu até que a gente consiga um acerto. Mas o que me preocupa é o seguinte, tu erra e eu te digo, tá, onde é que tu errou? Não sei. Tu sabe consertar? Não, bom, então para tudo. Vamos tentar ver isso. Agora, quando eu vejo que a pessoa ela comete um erro, mas ela mesmo conserta, porque ela sabe como consertar, isso que é importante. Né? A pessoa ela vai se tornando o próprio professor em alguns momentos. Tendo autonomia. O próprio terapeuta, o próprio instrutor, porque a gente não vai estar toda hora junto, lado a lado ali. Então, a espiritualidade nos dá essa autonomia de vez em quando, né? Ela meio que
se afasta um pouco, não nos abandona, mas ela se afasta um pouco para ver se a gente está desenvolvendo essa autonomia de tropeçar e conseguir levantar, errar e consertar. Nós mesmos, né? E isso que vai desenvolvendo essa autonomia. Outra coisa que eu gostaria da gente fazer uma reflexão, porque estar no rebanho não necessariamente seja um caminho certo. Porque nós podemos estar num rebanho de ovelhas perdidas. Boa. Né? Porque tem um ditado que diz que estar bem adaptado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Né? Então, realmente, essa questão do rebanho, porque muitas vezes a humanidade caminha sem saber para onde. É um rebanho de ovelhas perdidas. Né? Então, não que nós queremos dizer assim, não, nós que estamos certos, mas isso também nós precisamos refletir, porque muitas vezes nós entramos numa situação porque parece que aquilo é normal, né? A psicologia fala da normose, né? Que é uma normalidade doentia, né? Que acha que tudo é normal, né? Então nós precisamos refletir, né? Nós precisamos também estar conscientes, nos alimentar constantemente de boas companhias, bons livros, bons programas, boas atitudes de amor, né? Então isso é parar para pensar. Por isso que no dia é importante que a gente comece o dia com uma reflexão e termine, como disse Santo Agostinho, refletindo o que eu poderia ter feito melhor, o que eu fiz de bom, o que esse dia me acrescentou. Né? Porque só assim, né, nós vamos conseguir caminhar, né, com mais segurança, tendo, como a Márcia disse, um norte. Opa, tá tudo escuro aqui, não, mas eu tenho a minha referência, eu tenho o meu propósito de vida, eu tenho um sentido, né? Aí entra Viktor Frankl, né? Eu tenho um sentido maior para estar aqui. E isso o Espiritismo nos responde com clareza, né? A reflexão sobre as coisas, sobre tudo é importantíssima, né? Justamente, a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Mas todo mundo faz, né? Os jovens hoje, isso está como, mãe, todo mundo faz, tá? Mas e todo mundo faz é o melhor? Todo mundo faz é o adequado? Todo mundo faz todo mundo não que é dá meu filho. sentido, né? Porque eles ouvem lá em casa, tu não é todo mundo, né? É a mãe e o pai que não diz isso, né? Já é frase de efeito colada na geladeira, você não é todo mundo. Mas, realmente é algo que nos leva à reflexão, né? Essa questão da normose envolve muito esse contexto atual, né? As pessoas simplesmente vão meio que atropelando as coisas e daquele jeito sem parar muito para pensar, né? Nunca esteve tão necessário aquela abordagem de Santo Agostinho nos tempos atuais, diante do quanto a vida está instigando, né? O quanto a sedução, né? As facilidades do mundo nos conduzindo a portas largas, assim, para se perder mesmo, estão postas aí. Hoje é muito fácil ter acesso a tudo que não presta com a maior facilidade. Antigamente não era assim, não era tão fácil o acesso a muitas coisas que hoje nossos jovens têm acesso, né? Então, tu vive realmente num dilema ali. Permitir segurar, puxar, como é que eu empino essa pipa, Onde né? está o ponto de equilíbrio? Onde é que está o ponto de equilíbrio para evitar que o indivíduo vá para o mundo e o mundo engula, sem base, sem estrutura, para evitar que eu puxe demais e ele fique a mamãezada, a papaizada ali sem autonomia. Ele precisa das experiências, então é realmente difícil e a gente precisa se sentar em bases sólidas para saber, não, eu vou por aqui que é onde eu consigo controlar, eu acho que é mais adequado e tu vai ter que estar também sujeito ao erro. Tu vai falhar em muitos aspectos, tu vai chorar junto, detectar falhas tuas ali no processo educacional, né, de orientação, às vezes uma alma que chega lá, até no consultório enquanto profissional, quantas vezes tu deve ter ficado se refletindo depois, poxa, mas eu podia ter dito isso para tal pessoa, tu ainda tem a possibilidade da segunda vez, porque depois no momento da reflexão tu não tá mais só. Ainda que tu tenha todo um acompanhamento espiritual ali, do teu mentor, do indivíduo que está ali, né, em atendimento, quando tu está numa reflexão mais íntima, tu te abre um pouco mais e a intuição vem de uma forma diferente, até para você ter depois uma pedagogia, uma abordagem adequada, alinhada com a proposta do que o mentor dela quer. E essa pergunta eu normalmente faço, né, o que o mentor desse indivíduo quer de mim? Principalmente naqueles momentos que a gente está mais furioso ali, né, com a postura equivocada de determinada pessoa. Não é com ela que eu vou tratar esse assunto, é com o mentor dela. O que o senhor quer de mim? O que a senhora quer de mim? Que seja lá quem for, eu sei que ama esse indivíduo,
eu ainda não consigo amar, me perdoa, porém eu vou te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar, mentor? Né? O diálogo é diferente. O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Vou falar com o mentor dele. O que tu quer, indivíduo? Né? Ó, as características desse jovenzinho, dessa jovenzinho aí são complicadas. E nesse trato fica mais leve, fica mais fácil entender, fica mais fácil amar. Ainda não amo naquela proporção, mas eu decido ter uma atitude de amor. Ainda que eu não vibre ainda aquela coisa mais romantizada do amor. É mais intelectualizado, sim, eu decidi auxiliar, e isso é amor, né? Porque a dureza, a firmeza também, bem conduzida, faz parte desse processo de amar. Lógico. Né? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida, protege e vai dar os mecanismos de auxílio ali. Tirar um malfeitor da sociedade, um criminoso, é uma postura de amor, para ele inclusive, porque ele vai ser massacrado se ele permanecer daquela forma, né? E esse equilíbrio também, Márcia, do analógico com o digital, é muito sensível ali, porque os jovens estão 90% no digital, e os que são jovens há mais tempo, como no meu caso, estão 90% no analógico, né? Eu vi esses dias uma pesquisa que 30% dos adolescentes, dos jovens, não sabem trocar uma lâmpada. Porque isso é um processo presencial, analógico, né? E também eu vejo que alguns amigos meus que têm a mesma idade minha dizem assim, não quero saber, eu não tenho WhatsApp, não tenho nada, eu sou contra tudo isso, e se isolam, sabe? Perdendo oportunidades, né? Porque a internet é um caminho, é uma estrada, tu usa ela como tu quiser, né? E nós que temos um pouco mais de maturidade, a gente tem que considerar muito isso, né? E saber esse ponto de equilíbrio. E encontrar um ponto de equilíbrio num momento de transição, também no meio as coisas estão mudando a todo momento, as novidades estão surgindo. Nós somos bombardeados, né? Quando surgiu o carro elétrico, esse que tem, né? Eu brincando, eu disse assim, não, surgiu um carro elétrico aí, é assim, tu compraria? Não. Eu não compro um carro elétrico agora. Eu vou esperar passar um tempo, porque a ideia, claro, é uma brincadeira, mas a ideia é assim, o que vai acontecer com essa nova tecnologia, né, que está sendo lançada? Então, é isso, é tudo que é novidade, a tendência é as pessoas entrarem num processo de testagem, e aí erros, equívocos vão acontecer, né? Tanto que nessa questão do carro elétrico, os primeiros carros elétricos valem hoje 20% do que custaram. Porque foram aprimorados, foram né? Hoje um carro elétrico está 100 mil, né? Claro. Tudo vai sendo aprimorado, né? E esse momento de transição realmente é isso, é um momento mais conturbado, até pelo processo emocional das pessoas de conseguirem se adaptar, né? Mas é um conflito de geração, tu está dizendo aqui, né? É um conflito de geração. Conflito, e é isso, né? O apressado come cru e quente, né? Então nós temos que usar o nosso bom senso, né? E essa é uma proposta da doutrina espírita, que a gente reflita, que a gente use o bom senso, né? Que a gente faça essas considerações, né? Do que realmente é bom para nós, o que não é bom para nós, o que é bom para nossos filhos, né? E quando se falava também nas famílias, né? Como é importante essa referência, né? Essa referência que foi a Márcia comentou, né? De ter alguém como referência com essa nutrição emocional para as crianças e adolescentes. Mas eu vejo também que a gente pode, embora isso há uma tendência consciente ou inconsciente de repetir isso, né, esses fatos, há também aquela observação que se faz. Isso eu não quero para mim. Se eu vou formar uma família, não vai ser assim. Isso realmente a gente vê, né, pessoas que saem de ambientes muito conflituosos e conseguem superar, né? É a resiliência, né? É a força de vontade. Os espíritos nos dizem, né, que para nós conseguirmos alguma coisa, nós precisamos de vontade. E não é tanta como se imagina, é realmente uma determinação para isso, né? A sobrevivente, ela tem vontade. É o que eu sempre procuro esclarecer, é 50-50, né? Parte dessa superação é do teu esforço, e às vezes grande parte da superação é o esforço. E tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim, que não existe superação sem desconforto. Não existe, senão não é superação, né? Se fosse fácil todo mundo conseguia. Então quer dizer,
tem que ter tem que ter um engajamento, tem que ter um foco de energia ali, para te conseguir chegar onde tu quer. A vida vai te cobrar um preço. Porque tem um velho hábito que tu vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que desconstruir, vai ter que reprogramar, e isso gera um gasto muito grande de energia. O problema que a gente está tendo agora com os celulares, que treina o nosso cérebro para adquirir prazer com pouco esforço. Isso é um veneno para o cérebro. O cérebro conseguir buscar um prazer, que é o que ele sempre está querendo, né? Facilidades. Ele está sempre querendo facilidades, fazer atalhos, porque ele não quer gastar energia, porque energia tu tem que guardar para o predador. Para o momento que tem que fugir, para o momento que tem que lutar. Agora tu não está sob ameaça, então tu tem que guardar essa energia, relaxa, né? E vai hibernar, ou vai fazer alguma coisa que tu não vai gastar muita energia. E aí junta o inútil ao desagradável, que eu digo. Tu pega o celular, que tu tem ali, meu Deus do céu, não gostei, pula, não gostei, e a dopamina ali, ó, a milhão, e tu tá tendo prazer sem muito esforço, é só pegar aqui. Aí quando tu quer ler um capítulo de um livro, que normalmente quando tu vai ler um livro interessante, começa a ficar do meio pra frente, tu vai ter paciência de ficar lendo a introdução, lendo ali as primeiras partes, até começar a compreender esse livro. Não, na segunda página eu já estou aqui com o celular de novo. Faz um cálculo rápido, né? Quantas horas você consegue por dia, deixando de lado o celular, às vezes com bobagens que a gente fica ali, né? Empregados em leitura, né? Olha, no mínimo tenho certeza que todo mundo conseguiria meia hora por dia, no mínimo, né? Tirando por baixo. Então olha isso ao longo de um ano, gente. Olha, o tempo médio de celular no Brasil é de apavorar. A gente não acredita, mas tem uma forma de tu ver quanto tempo tu passa no celular por dia. Sim. Olha, é algo assim assustador. Eu acho que dá para começar por aí, da gente realmente otimizar o nosso tempo, né? E assim como a gente diz, né? Tudo entra na nossa casa, na nossa vida pelo celular. Faz a gente lembrar que o mal agora também tem TikTok, tem Instagram, né? Tem Reels, eles têm também. Então, quais são as referências que eu estou buscando? Aquele cantor? O youtuber? Aquele político que eu amo tanto? Eu vou basear minha vida no que ele fala, no que ele faz? Quais são as referências, né? Referências, muitas vezes, insustentáveis, referências que não te dão qualquer sustento seguro, né? A não ser alimentar os teus próprios vícios, a não ser alimentar o teu próprio ego. Porque assim, né? Eu vou buscar aquele que concorda comigo. Porque eu buscar aquele que não concorda me dá desagrado. E o meu cérebro não quer desagrado. A gente ainda é o adolescente rebelde que sai batendo porta se alguém discordou da gente, né? E não se dá conta que está seguindo padrão de comportamento, sem mudar. Aquele adolescente que diz assim, eu não pedi para nascer. Isso é muito clássico, eu não pedi para nascer. E aí suplicou. E aí ele entra num processo de desresponsabilização, né? Bom, já que eu não pedi, agora o mundo vai ter que arcar com isso. O mundo vai ter que suprir. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa, né? Bom, eu gostaria das considerações finais aí. Da minha parte, eu gostaria só de lembrar, né, que o Jesus, né, o nosso bom pastor, o nosso mestre, o nosso guia, nossa referência, conta com cada um de nós, né, para ajudar nessa missão de agregar, né, de reunir ovelhas, né, e isso nós temos oportunidade todos os dias, né, através de uma pequena ação, de um pequeno sorriso, de estender a mão, de uma escuta amorosa, né, nós temos sim a oportunidade de auxiliar o nosso mestre, e ele precisa e conta conosco. O rebanho é um só, né? Temos que diminuir preconceitos, derrubar barreiras, acessar mais corações, independente da fé que cada um professa, independente do credo político, da crença, da filosofia, que cada um escolha para a sua caminhada, né? Então a gente precisa aprender muito a respeitar nos tempos atuais, onde a diversidade faz parte de maneira ampla em tudo, né? Tem opções para tudo. E às vezes a gente não sabe se situar nesse monte de opções e acaba se equivocando com relação ao irmão também, deixando de lado alguns princípios de caridade, de respeito ao próximo, de amorosidade, né, de compreensão, né? Eu preciso me estabelecer bem no mundo, mesmo que meu companheiro de caminhada não pense como eu. Ele não é obrigado a pensar como eu.
mas nós temos a tarefa de caminharmos lado a lado sem nos digladiar, sem nos destruir por conta de um pensamento divergente. A divergência ela deve estar no campo do raciocínio, pode, mas não no campo da afetividade, né? E isso a gente não pode deixar de lado jamais. E nos momentos, uma coisa importantíssima que o Diógenes trouxe com relação à culpa que paralisa, né? Nos momentos de dificuldades, e elas haverão, nos momentos da gente meter os pés pelas mãos, e isso pode acontecer, e é mais fácil acontecer do que não acontecer, dada a nossa condição de inferioridade ainda, que a gente possa lembrar que existe um pai bom pastor, que vai deixar o campo aberto para esse retorno dessa ovelha, e a gente não coloque um ponto final numa trajetória reencarnatória ali, por conta de um equívoco, que a gente não se detenha em culpas que paralisam e realmente encontre um norte para seguir, né? Encontre uma referência, busque apoio, busque socorro. Existem muitas formas de auxílio nos dias atuais, né? Possibilitando gratuitamente o acesso de todos a possibilidades de escadinhas para que a gente consiga sair das adversidades que a gente esteja vivendo. O que Jesus nos pede é para julgar menos e acolher mais, né? Perfeito. E que a gente não perca, né, esse desejo de ser resgatado quando for necessário. E que a gente também tenha o desejo de querer resgatar. Às vezes numa fala, numa palestra, num encontro, um insight que a gente produz no outro, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu queria trazer a história de um professor aqui da cidade, né, que ele hoje é aposentado e ele dava aula na universidade e ele dava aula de biologia. Eu fui aluno dele até, um muito bom professor. E ele, numa certa rádio, aí ele contou uma história bem interessante, e é uma história de resgate, né? Ele falou que ele estava dando uma aula sobre a questão do aborto. Né, como ele é cristão, ele é contra o aborto, então ele estava explicando o que acontecia ali, né, no processo fisiológico e tudo mais do aborto. Tá, tudo bem, como tantas outras aulas que ele dá. 5 anos depois, mais ou menos, bateu no apartamento dele lá no hall, lá, né, chamaram ele, ó, tem uma moça querendo falar com o senhor. Ele desceu, chegou lá, tinha uma senhora com uma criança no colo, recém-nascida, e ela disse que veio ali para falar com ele, e contou, olha, eu fui sua aluna na universidade, assim, tal ano, e o senhor estava dando uma aula sobre o aborto e o que acontecia com todo esse processo, e quando eu entrei na aula, eu estava decidida que eu ia abortar a minha criança, e depois da sua aula, o seu empenho foi tanto, eu vi uma vontade muito grande na sua aula, e eu decidi que a partir dali eu não ia mais abortar, e aqui está a criança, né, e aqui está puxou a certidão de nascimento, e estava ali o nome do professor. Então, às vezes, de uma maneira despretensiosa ali, que às vezes a gente nem percebe, né? Mas se tem amor, se tem empenho naquilo que a gente está fazendo, a gente pode estar fazendo um start na consciência de alguém, para alguém deixar de se perder, né? Deixou de se perder e se encontrou naquele momento. Então, que a gente possa, em cada momento da nossa vida, pensar nisso, né? Que a gente seja humilde também para tentar querer se encontrar, mas que a gente possa também, em algum momento, ajudar alguém a se encontrar. Então, com essa história do nosso colega, amigo Diógenes, nós encerramos o programa de hoje, Despertar Espírita, convidando a todos, né, que continuem conosco, nos prestigiando e agradecendo a todos aqueles também que nos assistem, seja na TV, nas plataformas sociais, que a gente possa voltar aqui com mais um Despertar Espírita na próxima oportunidade. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.